Boa noite a todos, sou o presbítero Michel. Queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus essa noite. Não estou aqui para pular, para dar grito, para fazer circo. Não, uma palavra séria, uma mensagem que venha de encontro com o teu coração. Amém? Que você possa ouvir essa mensagem onde você estiver, que o Senhor possa levar ela até você e que ela possa te edificar nessa noite, ou amanhã, ou depois da manhã, no dia em que você ouvi-la, que você sinta o Espírito Santo na tua vida. Amém? Vamos lá, a palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou-se à sua mãe. Passagem linda, né, irmãos? Linda porque eu já começo vendo Jesus, o trabalhar de Jesus, já quando ele chega na cidade. A cidade tem duas escapatórias para a cidade. A cidade tem dois lugares, a entrada e a saída. Jesus chega na entrada, só sobrou a saída. Ou seja, o problema que estava chegando ali na entrada da cidade encontrou-se com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus na entrada da cidade, só sobrou um lugar para ele dentro daquela cidade. E esse lugar se chamava saída. Saída é assim que acontece quando Jesus entra na história, irmão. Jesus entra na história para mudar. Jesus entra na história para fazer alguma coisa. Jesus nunca entra na história para não fazer nada, para ficar de braço cruzado. Se Jesus decidiu entrar na tua história, é porque ele tem algo com você na tua vida. Talvez alguns que não acreditam, alguns que já te deram por perdido, alguns que já como dizem, lavaram as mãos. Se alguém ainda não acredita na sua vida, não acredita no seu milagre, eu quero te dizer aqui hoje, Jesus está na entrada da cidade. Jesus está na entrada da cidade e está deixando somente uma saída. Talvez havia coveiros de plantão com um pé em cima de uma pá, assim, sabe? Para catar terra e doido para jogar terra na tua cara e te enterrar. Mas Jesus apareceu. Jesus apareceu. Eu quero frisar bem isso para você. Jesus apareceu. Jesus apareceu. Se fosse possível você repetir isso comigo com uma mão no peito, assim, ó, e dizendo: Jesus apareceu. E ele apareceu, e quando ele aparece as coisas mudam de lugar. Amém? E aqueles que estavam levando o caixão, Jesus foi de encontro com eles, tocou a esquife e o caixão parou. E quando o caixão para, Jesus olha para dentro daquele caixão. E sabe o que é que Jesus vê dentro daquele caixão? Ora, para você entender um pouco mais o que ele vê dentro daquele caixão, deixa eu te contar uma coisa. Há uns 8 a 10 anos atrás, uma moça chamada Malaila, lá do Oriente Médio, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz porque ela tentou estudar agora, no nosso milênio. Ela tentou estudar e foi fuzilada. Imagine, esse é o preconceito do Oriente Médio. Agora imagine o preconceito do Oriente Médio há 2.000 anos atrás. Como não era esse terrível, fatídico preconceito. E a Bíblia diz assim que essa mulher já era uma viúva. Isso mesmo. Alguém um dia chegou na casa dela, não mandou nenhum WhatsApp,
não bateu na porta, não mandou um cartão postal, simplesmente chegou e levou o esposo. E agora mais uma vez, só que ela falou: bom, eu não tenho meu esposo, mas eu tenho meu filho. Eu não posso trabalhar, mas meu filho vai trabalhar. Eu não posso mais sonhar, mas meu filho vai sonhar. Eu não posso ter filho, mas meu filho vai ter filhos, vai me dar neto. Eu vou ver meus netos correndo dentro desta casa. Eu vou ver tudo isso pelo meu filho. E aí, o que acontece? Mais uma vez, um dia, sem mais nem menos, alguém bate na porta e ela abre, e a morte. E a morte leva seu filho também. E é nesse exato momento que Jesus está olhando dentro do caixão. E quando Jesus está olhando dentro do caixão, ele não vê apenas um menino. Ele não vê apenas um rapaz. Ele vê sonhos. Ele vê a criança. Aleluia. Ele vê o estudo. Aleluia. Ele vê o trabalho de novo. Aleluia. Ele vê os sonhos que estavam dentro daquele caixão, que não era somente uma carne que estava ali, havia sonhos, havia futuro, havia projetos naquele caixão. Eu quero te falar esta noite que os coveiros mais uma vez não vão trabalhar. Deus vai desenterrar os seus sonhos, desenterrar os seus projetos. Antes mesmo que você chegue à sepultura, Ele vai te parar no meio do caminho, Ele vai parar na entrada da cidade, vai olhar dentro do teu caixão e vai dizer em alto e bom som: levanta sonho, levanta trabalho, levanta faculdade, levanta filho, levanta neto. Em nome de Jesus, isso vai acontecer na tua vida, na tua vida. Na tua vida isso vai acontecer. Não tem como falar de sonhos sem falar de um moço chamado José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi levado à casa de Potifar. Potifar era um homem muito rico, muito rico. Só que a Bíblia tem uma passagem que diz assim: fazei todas as coisas como se fosse para Deus. José podia ter ficado ali, cruzado os braços, falando: não vou fazer nada, eu não pedi para estar aqui. Só que José fez todas as coisas como se fosse para Deus. E o que aconteceu? José foi colocado acima de todas as coisas de Potifar. Potifar não tinha mais conhecimento do que ele tinha, a não ser do que estava na sua mesa. Mas aí veio a grande farsa da esposa de Potifar. Ela fala que o menino tentou abusar dela e ele vai para a cadeia. Chegando na cadeia, ele podia cruzar os braços e dizer que também que não ia fazer mais nada. Mas ele fez mais uma coisa: todas as coisas como se fosse para Deus. E ali então, dentro da cadeia, ele começa a fazer tudo como se fosse para Deus, até que ele é colocado como encarregado da cadeia. E aí a história você sabe, eu não quero me prolongar. O copeiro foi preso, foi solto, voltou a trabalhar com Faraó. E Faraó um dia tem um sonho e nenhum dos seus sábios consegue descobrir qual é o sonho. Mas e agora o copeiro escuta, fala: tem um menino lá dentro da cela que ele interpreta sonhos. Faraó falou: traga ele aqui para mim. E aí ele falou: eu quero que você me diga o sonho e o que ele significa. Ele disse: você sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As 7 vacas magras engolia 7 vacas gordas. 7 espigas de milho gordo, 7 espigas de milho magro. As 7 espigas de milho magro engolia 7 espigas de milho gordo. E o que isso significa? Isso significa que você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria no seu trono. Os faraó disse:
Não há ninguém melhor, não há ninguém mais sábio nas minhas terras do que esse menino. Eu colocarei ele como um governador, e ele se tornou um governador. Depois de ter sido vendido, depois de ter sido colocado no poço, depois de ter sido traído pelos irmãos, depois de ter sido escravizado, depois de ter sido abusado e jogado dentro de uma cadeia, a ele Deus estendeu a mão e colocou ele para fora de lá, no tempo certo. Aí às vezes eu me pergunto, mas por que tanto sofrer para chegar a um lugar, para chegar a um sonho, para chegar a um objetivo? Irmão, preste atenção na história de José. Se José não tivesse governado na casa de Potifar, ele não saberia governar na fartura. Deus estava treinando ele para quando chegasse a fartura ele soubesse governar. E se ele não governasse na cadeia, onde tem escassez, ele não iria saber governar no tempo da escassez. Era uma escola de Deus. O problema é que, como a Bíblia diz, aviva, Senhor, o seu tempo. Aviva, Senhor, nos aviva, Senhor, no meio dos tempos. Aviva o seu povo no meio dos tempos. Porque no meio é o lugar de decisão. O meio é o lugar que você olha para trás e olha para frente. É o mesmo tanto que você andou por um lado, você pode andar por outro e voltar. Esse é o tempo da decisão. E José estava lá, nesse tempo da decisão. Estava no tempo da decisão, porque ele podia falar, não, eu não mereço isso, não precisava de passar nada disso. Você está no meio de uma decisão agora, meu irmão. O que Deus está fazendo não é para te matar, é para te dar a vida. É para trazer afora a vida, e uma vida em abundância. Deus quer te trazer a paz, e a paz que excede todo o entendimento. Olha só como a escola de Deus ela é prática, ela não é teórica. José teve que aprender para depois governar. José teve que aprender para depois governar. Ele não entrou lá de qualquer jeito para cumprir essa missão dada, missão cumprida, né? Ele não entrou lá de qualquer jeito para cumprir essa missão, não. Ele chegou lá preparado para essa missão. E às vezes nós ficamos questionando. Por que Deus não me mostra o que vai ser de mim? Por que Deus não me mostra onde Ele vai me colocar? Por que Deus não me mostra? Irmão, você já reparou que Deus te mostra a promessa, mas não te mostra o poço, não te mostra a cadeia, Ele não te mostra a falsa acusação, Ele não te mostra a fome, Ele não te mostra a escassez. Sabe por que Ele não faz isso? Porque Ele sabe, se Ele te mostrar o que você tem que passar para chegar no lugar onde Ele quer que você chegue, você vai desistir antes mesmo de dar o primeiro passo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Aleluia. Eu estou falando a verdade, eu tenho certeza disso. Porque se Deus mostrar para mim o que é que Ele tem na minha vida, eu vou desistir antes mesmo de dar o primeiro passo. E para finalizar aqui com um sonho, eu quero finalizar com uma ilustração da árvore. Havia 3 árvores no bosque. Elas conversando uma com a outra, uma disse, vocês aí se prontificaria a ser cortada? Uma disse, eu me prontificaria a ser cortada se eu fosse da minha madeira fosse feito um baú e carregasse os maiores tesouros do mundo. A outra respondeu, bom, eu me prontificaria a ser cortada se das minhas madeiras fosse feito um barco, e esse barco levasse reis e rainhas por onde ele passasse.
E a outra árvore diz: não, eu não me proponho a ser cortada. Eu quero crescer e crescer tanto que um dia, para olharem para minha copa, vão olhar e vão ter que inclinar os seus pescoços para cima, a sua cabeça para cima, e quando inclinar a sua cabeça para cima, vão se lembrar do Criador. Mas aí entrou os lenhadores na cidade, na floresta, que não sabe ler sonhos de árvores. E ali ele pega a primeira árvore, corta aquela que queria ser um baú, guardasse tesouro, e fez dela um coxo para animais. A segunda foi feito um barco dela, sim, mas andava todo sujo de peixe, fedendo a peixe, e com alguns pescadores pobres andando nela. E a terceira árvore foi cortada em vigas e jogado dentro de um barracão. Mas um dia a primeira árvore, aquela que sonhava em ser um baú, acordou com um grito, com o choro de uma criança. E quando ela olhou, havia anjos descendo dos céus e subia e descia, subia e descia, subia e descia, e cantava glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Ela queria simplesmente ser um baú para guardar uma coisa preciosa, mas guardou o que havia de mais precioso no universo, um filho do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Ela estava guardando aquele barco cheio de pescador que queria carregar reis e rainhas. Um dia a tempestade estava batendo nele de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele se levanta, coloca na polpa do barco e diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e tudo se fez bonança. Ele então viu que estava carregando não só um rei, mas estava carregando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a terceira árvore que não queria ser cortada, que queria que todos lembrassem, todos que olhassem para ela, para a altura dela, vissem, ou pelo menos pensassem em Deus quando inclinasse a sua cabeça para ver o seu tamanho, foi cortada em vigas e jogadas dentro de um barracão. Um dia viu as suas vigas sendo unidas em forma de cruz, e ali morreu um homem sem pecado. E até hoje, quem olha para aquela cruz lembra-se de Deus. O que eu quero te dizer é que os seus sonhos não vão ser frustrados. Eu quero dizer que os seus sonhos não podem ser frustrados. Deus está no comando deles. Deus está na tua história, está no comando. Jesus parou na entrada da cidade. Aquilo que era morte agora se torna vida. E mesmo que lenhadores não reconheçam, não sabem ler sonhos, mesmo assim irão se cumprir. Não da forma que você planejou, sabe por quê? Porque é maior do que aquilo que você planejou. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem nenhum aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, se você quer ter pensa que eu quero uma caminhonete. Não, Deus está falando, não, é mais. Senhor, eu quero ser abençoado na minha vida emocional. É mais, é muito mais. Senhor, eu quero ser abençoado na minha vida financeira. É mais. O Senhor tem muito mais para você. Deixa eu orar por você um pouco. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que esteve aqui, que ouviu essa palavra, Senhor, por completo, Deus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos na vida dela, Pai. Senhor, que o Senhor entre, arranque toda mágoa, toda frustração, todo espírito de falência, Senhor, das nossas vidas, Pai, da vida da tua igreja aqui na terra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha com grande poder, com grande fogo, e possa queimar, Senhor, tudo aquilo que não é seu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreendo todo mal, toda angústia, toda amargura,
em um nome de Jesus, Senhor. Nos dê uma noite, Senhor, nos dê a tranquilidade, uma noite de paz, um dia de paz, dependendo do horário que o meu irmão estiver ouvindo, mas dê graça, dê paz, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.